sou pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais o fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, cantemos, pedindo a luz do alto. Deixa a Luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje esse grande mistério da salvação, a Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa a solenidade foi inserida no século XIII, numa época diferente da nossa,
aonde a celebração da missa era mais reservada, praticamente uma missa dominical, aonde havia certos questionamentos a respeito da presença de Jesus na Eucaristia depois da Santa Missa. Ou seja, acreditavam na transubstanciação, mas depois que terminava a missa, muitos questionavam: será que Jesus ainda continua lá? E a resposta da igreja foi dada em atitudes. A igreja então proclama esta festa. E ela sai nas ruas para proclamar a sua fé na presença real e verdadeira de Jesus Cristo. E aí essa Eucaristia também pode ser adorada, pode ser levada aos doentes, né? E aí depois do Concílio Vaticano II, em vista desse século 20 e 21, a igreja então facilita esse meio de salvação. O que nós vemos hoje, vivemos hoje, é fruto do Concílio Vaticano II. Nós podemos ter missa todos os dias, nós podemos comungar até 2 vezes por dia, podemos celebrar até 3 missas cada padre no domingo. Eu celebro 5, não poderia, né? Mas em meio da questão pastoral. Mas agora pode-se levar comunhão aos doentes. Existe agora a figura do ministro extraordinário da comunhão eucarística, que faz essa função de levar a comunhão aos doentes e ajuda a distribuição da Eucaristia na Santa Missa. Agora nós podemos adorar Jesus, em muitos lugares a adoração é até perpétua. Ou seja, essa fé em Jesus, né, o meio de santificação foi facilitado, convidando as pessoas a experimentar tão grandioso mistério. Então, para estruturar a nossa conversa, nós vamos seguir o roteiro catecismo, onde a Sagrada Eucaristia pode ser entendida sob 3 aspectos. Primeiro, a sua presença real. Nós acreditamos que Jesus está lá, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. É Ele mesmo. Quando o padre estende as mãos e pronuncia as palavras de consagração que ele outrora mandou fazer na Quinta-feira Santa em sua memória, quando o padre proclama essas palavras, o Cristo me obedece. E essa fidelidade de Jesus está independente da santidade do ministro. O ministro pode ser o pior padre do mundo, mais pecador, mas se ele é ordenado e está em comunhão com o seu bispo e com a igreja, quando ele diz, é a igreja que diz. Ex operato. Funciona pelo poder das palavras, pela força da ordenação, por causa da graça da igreja que recebeu, independente da santidade do ministro. Então, é pão, gosto de pão, aparência de pão, é gosto de vinho, aparência de vinho, mas a substância muda. Por isso que é o milagre da transubstanciação. Não é mais corpo, não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Não apresenta, não aparenta, não quer dizer é o meu corpo, é o meu sangue, né? E diante desse grande mistério, às vezes nós podemos nos perguntar, né? Eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia? O católico vai dizer, eu creio, eu sou católico. Mas a fé exige de nós certas atitudes e certas posturas, não é? Não pode só ser uma verbalização. Isso me preocupa muito. Tem até uma homilia do Papa Francisco, de 2012, por ocasião até de Corpus Christi, onde ele fala que não há desconexão entre o mistério eucarístico celebrado, Santa Missa,
não é? E esse mistério o mistério não, é essa piedade da adoração, né? Do respeito com o Senhor. Pelo contrário, ele diz a importância desse espírito de fé e adoração antes, durante e depois da Santa Missa. Essa fé e adoração no Cristo, na presença real de Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para o homem moderno, não sei se é porque eu vim de uma paróquia piedosa, nós percebemos que as pessoas, devido ao mundo secularizado que nós vivemos, a correria, o pessoal tem perdido a piedade, perdido esse espírito de fé, esse espírito de adoração, né? Sobretudo as grandes metrópoles, porque a vida ainda é mais corrida do que do interior. Aí você olha para o povo que diz que crê na Eucaristia, mas você talvez tenha passado por várias tentações na sua mente. Será que é? Será que está lá? Né? Talvez não tenha feito essa experiência profunda do mistério eucarístico. Mas aí, quando a gente olha para a prática das pessoas, e aí isso me assusta. Por exemplo, nós vemos nas pessoas uma facilidade de faltar à missa dominical. A gente vê nas pessoas uma dificuldade de arrumar um tempo para adorá-lo. Né? E aí nós vamos meio que, como é que eu explico? A facilitação trouxe muitos benefícios, mas a facilitação também fez a gente perder essa noção do tremendo. Fez nós nos acostumarmos com a Eucaristia. Até eu, como padre, quando celebro todos os dias 2 missas, às vezes, no domingo 5, eu fico toda hora falando para mim mesmo: Padre, toma consciência do que você está fazendo. Porque senão você liga o automático. E aí você esquece quem é. Você esquece o que você recebe. De frente de quem você está. E o que você está fazendo. E nós vamos perdendo esse respeito, essa noção. Não é? Tem uma historinha que tem nos contos de um padre, eu achei muito interessante. Ele conta a história de um pai que levou a família para passear em Roma. E chegou em Roma, ele levou nos lugares, obviamente quem vai em Roma, católico, muçulmano, eles vão conhecer as basílicas, né? Claro que vão no Coliseu, Trifontana, às vezes vai nas catacumbas de São Sebastião, quem já foi lá sabe o que eu estou falando, mas chega lá na Basílica de São Pedro e fica assim, ó, muito bonito. Quando você for, você repara o povo, eles andam assim, ó, com a boca aberta. Esse menino olhou e se encantou com aquilo, né? E o pai mostrando. De repente, o menino olha a capela lá e pergunta: o que é isto? Claro que ele tinha perguntado várias coisas, mas ele perguntou: o que é isto? Era uma caixinha com muitos dourados e uma luzinha vermelha. Esse pai era evangélico, que tinha sido já católico, chegou para a criança e até explicou direitinho, falou: olha, ali na fé católica, né, deles, eles acreditam que Deus está ali, que o padre pega um pão, faz uma oração e o Cristo fica lá, aí eles guardam ele ali. É mesmo? É. Então Deus está ali? Sim. Aí andou, conheceu tudo, voltando para o Brasil, né, voltando para a sua cidade. Ele chegou na igreja dele, né, e o menino foi e ficou procurando. Aí ele achou uma cruz sem o Cristo. Aí depois ele ficou procurando, aí ele viu, né, uma espécie de ambão, ou mesmo da palavra, que a igreja evangélica tem. Ficou olhando, né, o som e tal. E de repente ele pergunta ao pai: papai,
Onde está Deus? Cadê Deus? Vai, por que, meu filho? Não tem caixinha e não tem luzinha vermelha. Eu quero ir aonde Deus mora. Isso é interessante perceber que a igreja é a casa do Senhor. Mas nós nem sempre lembramos disso. Por isso que a nossa fé na presença está ligada ao nosso comportamento. O jeito que você vem à missa ou na adoração. Que a gente vê muito isso aqui em Goiânia. Pessoal de short, de boné, mastigando, chiclete, meio pelado. Não estou sendo moralista não, só estou dizendo que é sagrado o lugar que você pisa. Mas nós esquecemos, com frequência. Entende? Nós nem ajoelhamos quando o Santíssimo está, sobretudo quando está exposto. Nós conversamos um com o outro, porque nós não temos intimidade. A gente vem fazer adoração, quem é vem, né? Reza um terço, um silêncio, porque ele não sabe o que fazer. Ele não aprendeu a estar. Não aprendeu a estar ali na presença dele. A intimidade ainda não foi construída. A igreja deve ser um lugar onde a pessoa chega e ela encontra um ambiente silencioso para ela orar. Mas as pessoas marcam a igreja para atualizar a conversa. E aí a gente percebe as pessoas, às vezes elas vêm, né, e comungam em pecado mortal. Às vezes estão tão acostumadas a comungar que se esquecem quem é que está comungando. Às vezes não vem com o espírito de adoração. Isso é humano, a gente vai automatizando as coisas. Não é? Não faz bom aquele exame de consciência. Então nós precisamos repensar se nós realmente, se a nossa postura, a nossa atitude, a nossa vestimenta, os nossos gestos são de pessoas que acreditam na presença. Não só no estar ali, mas no vir. Eu até brincava nas outras missas que celebrei. Eu lembro uma vez que o padre Marcelo veio, não sei se vocês lembram. Ele veio cantar aqui, não sei, ele passou ali perto ali no setor Pedro, no supermercado ali, menino, congestionou tudo. Todo mundo queria pegar nele, tirar foto com ele, colocar. A gente vê essa juventude ficando 4, 5 dias na fila para ver um cantor ou uma banda. E esse povo inclusive, que de música não tem nada, né? Os trem meio louco da vida. Você vê essas pessoas fazendo um monte de coisa atrás do ídolo, atrás do personagem, do famoso, né? Agora o ambiente, agora as redes sociais, mas aí você vê aqui o Santíssimo exposto, só tem o adorador, o guardião do horário. Mas eu trabalho o dia inteiro, padre, e sábado, você vem? Você, onde você passa, até que a gente colocou no exame de consciência, você tem visitado o Santíssimo? Se você passa na igreja 5 minutinhos e fala assim, eu não posso te adorar, ainda está muito corrido, tem um trabalho, mas eu vim aqui, Senhor, eu vim dizer que eu te amo, eu vim dizer que eu preciso de Ti, eu vim de fazer companhia 5 minutos, porque o meu dia se eu não vir aqui, né? Aí eu me lembro da minha época, eu trabalhava, a gente tirava os 15 minutinhos de café do lanche, e eu ia na Santana, na Bom Jesus, né? Fazer a adoraçãozinha, falar um oi, né? E aí a gente vai percebendo que o amor dá um jeito. Mas aí nós temos que ser sinceros conosco, você que nos escuta também, participa pelas redes sociais, né? O seu amor por Deus é grande o suficiente para dar um jeito? Ele é prioridade na sua vida? É prioridade? Você vai percebendo que às vezes não é prioridade. Há muitas coisas importantes para fazer.
Mas você vai ver que, cada vez mais você está distante de Deus. Tem gente que foi criado na igreja, aprendeu desde pequenininho, mas está, cada vez mais longe, porque perdeu o espírito de adoração, o espírito de fé, aquela coisa por trás da piedade, aquelas coisas. Alguns estão vivendo o saudosismo da época que, como tinha aquela experiência de amor, e o Jesus é o mesmo, mas a gente não vê muvuca. A gente não vê as pessoas fazendo fila, esperando o horário delas para adorar, né? Elas não veem, o Jesus está cada vez mais abandonado. Eu, como padre, posso ser o pior padre, não sou santo, né? Mas qualquer padre que se preze, facilita os meios. A Santa Missa, não é? Jesus está presente. Uma outra historinha era de um militar aposentado que tinha um amigo muçulmano. Levou ele para conhecer ali a cidade, entrou na paróquia dele, né? Aí ele perguntou o que é aquilo. Eu falei, uma capela. Levou ele na capela. Aí ele perguntou, nossa, até engraçadinho, bonitinho, o que é aquilo ali? É o sacrário. Aí ele foi explicar que Deus está ali, eles acreditam nisso e tal. E aí o muçulmano virou para ele e falou, eu não acredito. Ele falou, tudo bem, a sua fé é outra, você não precisa acreditar. Não, não é por isso não, eu não acredito, porque se fosse o meu Deus, eu estava ali prostrado diante dele. Olha o que esse povo está fazendo. Ninguém vai acreditar que o seu Deus está ali. Olha como vocês se comportam. Desculpa te criticar, meu amigo. Não, você tem razão, né? Nós acreditamos, mas a nossa postura faz com que ninguém acredite. Porque nós não tratamos o Senhor como o Senhor. Nós não adoramos com a piedade, o espírito de piedade e de adoração. Nós podemos entender a Eucaristia como memorial sacrificial. Na Sexta-feira Santa, o Senhor deu a vida por nós, mas na quinta reuniu os seus apóstolos e disse para eles que esse é o corpo, o sangue dele, o corpo que vai ser dado, o sangue que vai ser derramado para a nossa salvação. Então a Eucaristia é sacrifício, é uma vida que se dá. Jesus precisa morrer para se dar em alimento. E é na cruz que aconteceu o mistério cruento. E aqui acontece o mistério não cruento, sacramental. Mas em cada missa é o único e o mesmo sacrifício, trazido para esse momento. Por isso que a Santa Missa é a oração mais importante da igreja e o ápice da sua fé. Tudo vem para cá, tudo parte daqui. Ponto de partida, ponto de chegada. Por isso que você pode fazer o que for na igreja católica, pode ter pastoral, pode fazer evangelização, mas se você e as pessoas não comungarem, não confessarem, não participar do santo sacrifício, isso aí que você está fazendo não é fruto. Porque a verdadeira evangelização traz as pessoas para a comunhão. E as pessoas com a comunhão são empurradas para a evangelização. Por isso que toda verdadeira missão começa do alimento sagrado. Mas a Eucaristia também é banquete. A mesma mesa de sacrifício se torna banquete e refeição. E aí eu pergunto para você, por que você come e se alimenta? Para quê? Vocês sabem? Matar a fome. Mas para que mata a fome? Para viver. O que acontece se você não comer? Você vai definhando. Alguns, dependendo, ficam mais fracos. Qualquer pancada derruba. Abaixa o sistema imunológico, mais propício a outras doenças. Não tem força para fazer as coisas. Não é? Vai se desvanecendo, emagrecendo.
Vai chegar um momento que você vai ficando raquítico. E chega um momento, se você não cuidar, você morre. A vida precisa de manutenção. E cada alimento tem a sua função. Carboidrato, proteínas, açúcar, né, fibra, cálcio, magnésio. Cada um tem a sua função. Então, você come para viver. Se você come bem, você vive bem. Se você come mal, né, você também causa prejuízo ao seu corpo. Com a Eucaristia também é assim. A gente comunga para viver espiritualmente. E quando a pessoa não comunga o corpo do Senhor, ele vai definhando. Lhe falta força, falta energia. Cristo foi sábio, né? E Cristo, ele se compara, usou o pão, diz uma historinha. Ele não se fez sobremesa, porque sobremesa você não come todo dia. Ele se fez pão, né? Que é o hábito nosso, né? Como também era do judeu, né? A prática do pão diário, né? Que aqui no caso significa sustento diário, não pão. Jesus não fez pão francês, né? Jesus fez sustento diário. Então a gente come para viver. E aí a gente comunga todo domingo, vem à missa, né? E a gente vê esse amor pela Eucaristia e vê as pessoas, e elas ficam meses, anos sem se confessar, sem comungar. Ela insiste no pecado, não consegue romper o pecado. A gente, se amasse a Eucaristia e percebesse que ela é o sustento da vida, você ia evitar o pecado. Mas se você caísse, você ia procurar um padre rapidamente, porque você não quer passar o seu domingo, o encontro da família, o banquete que o pai oferece, que é o próprio filho, não poder comungar ali Jesus. Você daria um jeito. Mas nós estamos acostumados a comungar, e aqui em Goiânia a gente vê que muitas pessoas comungavam indignamente, né, com pecado mortal, achavam que está tudo bem, é assim mesmo. E a gente não dá valor nisso. Porque a gente está acostumado, tem missa todo dia. Tem missa aqui, igual tem 5 missas no domingo, 2 no sábado. Mas vocês viveram momentos onde não tinha missa. Tudo bem, tinha Eucaristia, que tinha um ministro, mas não tinha missa. Há muitos lugares que não tem missa. Não se pode celebrar com a liberdade o culto. Mas nós não valorizamos. Fulton Sheen, que é um bispo americano, não sei se já foi santificado, ele conta, né, inclusive até fiquei sabendo por meio do padre Vô, até depois o Vô me deu o livro dele, acabei lendo também. Muito interessante. Eu já o conhecia, mas eu não tinha lido a obra dele. Tinha lido um livro chamado Angústia e Paz, né? E eu li agora um deles sobre o sacerdócio. Aí ele conta uma história que isso mudou a vida dele, da adoração eucarística diária e da comunhão. Ele conta que na China, vocês sabem que a China, os cristãos lá morrem, até hoje morrem muitos mártires lá. E você não pode celebrar a missa porque o governo controla. Então você celebra escondidas como os primeiros cristãos. E aí estavam, se eu vou tentar contar aqui, porque tinha tempo que eu li, né? Se eu não contar exatamente, vocês me perdoem, mas a ideia eu tenho gravada. Então estavam reunidos, escondidos. Eu não me engano se era 21 pessoas, ou 26, ou 28, uma coisa assim. E rezando a missa, tinha acabado de acontecer a consagração, mas não tinha dado a comunhão ainda. E aí a polícia chinesa chegou, encontrou e prendeu todo mundo, né? E ninguém foi visto mais. Aí eles chegaram lá e jogaram altar para cá, jogaram a Eucaristia no chão, né, consagrada. Uma criança conseguiu se esconder e não ser percebida. E aí ele ficou emocionado com aquilo, porque essa criança, ela voltava ali todos os dias.
como ela não podia pegar na mão o Jesus Eucarístico, então ela pegava com a boca, ia lambendo, comungava, fazia uma hora de oração. Depois que ela terminava a hora de oração, aí ela ia pegando a hóstia com a boca e lambendo até comungar. E ela fez isso até acabar a Eucaristia. Então foi 21 dias ou foi 28 dias. No último dia, quando ela estava adorando e comungando a última Eucaristia, o policial achou ela também. Ela também nunca mais foi vista. A partir disso, Fulton Sheen disse que ele faz adoração diária todo dia. Nunca mais deixou de fazer. É porque só quem não pode comungar sabe explicar. Eu fiz um trabalho com Jaraguá, com casais segunda união. São casais que já casaram-se com outros na igreja e assim estão impedidos de casar com a pessoa na igreja com outra pessoa. Lá fiz um encontro, acampamento, colocamos círculos. Eu coloquei um casal casado na igreja para cuidar de um círculo de segunda união. E essa função mudou a vida do casal, do cara sobretudo, até que a mulher era mais religiosa. Ele tinha quase um ano que não se confessava. Ele cuidava desse grupo, segunda união, e esse pessoal morre de vontade de comungar. Alguns choram. E ele passou, e eu aqui, gente, quase um ano sem comungar e não procuro um padre. E eu posso. Aqueles que tocou demais o coração dele. Né? Aí ele procurou o padre, confessou comigo, né? E aí, né, foi graça na vida dele. Pode perguntar porque casal de segunda união, que foi criado na igreja, que tem piedade, o tanto que o sofrimento é enorme. E muitas pessoas podem comungar, mas não se importam. Não é importante para ele. Não é prioridade para ele. Não é sustento da vida dele. Ele tem coisas mais importantes para fazer. E a gente vê as pessoas se distanciando de Deus cada vez mais. Porque não dá para falar de Eucaristia sem o espírito de fé e adoração que tem que ter por trás. E aí a gente pode se perguntar, não é? Você crê na Eucaristia? Há muitos milagres eucarísticos. Eu tive a graça de ir em Lanciano, até o Padre Voro que presidiu lá. Lá também tem outro milagre, na mesma cidade, na Capela Santa Cruz. E aí você vê um padre, século VIII, se não me engano, levantou a hóstia, duvidou. E a hóstia se transformou em carne, o vinho se transformou em sangue, carne de miocárdio, sangue, o mesmo sangue do cálice é o mesmo que se derramava na carne do coração, não é? Está lá até hoje, para quem quiser ver, mas o povo da cidade não tem fé. O próprio milagre, eu não preciso disso para acreditar, mas tem pessoas que mesmo com isso ainda não acreditam. Então não é uma bolachinha, é o Senhor. É o Senhor. Mesmo comungando na mão por causa da pandemia, você não pode perder esse espírito de fé e adoração. Por isso que eu não dou hóstia para quem vem assim. Mesmo seja na mão, você tem que ter respeito, coloque como um trono, pegue com devoção, comungue, olha se não tem nada. É Jesus, aquele que o céu não cabe, por obediência ao Padre, se faz caber na sua mão, porque Ele quer habitar o seu coração. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não comunga? Meu coração parte quando eu vou dar a Eucaristia e vejo que muitos poderiam estar comungando, mas escolheram ficar no pecado. Vão dizer talvez que não tem tempo, mas na verdade isso não é prioridade para ele. Vão dizer que tem vergonha do padre, mas há outros padres por aí. O amor dá um jeito. O amor sempre dá um jeito. Quiçá que Deus fosse o grande amor
da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.